Olá a todos! Vamos trabalhar hoje nessa aula online, nesse vídeo aula de Direito Civil com dicas das obrigações, da classificação das obrigações de fazer e não fazer, divisível e indivisível. Aqui é Patrícia Vane Benfica e vem comigo para mais essa dica jurídica. Vamos começar então conceituando o que é a obrigação de fazer. Obrigação de fazer são aquelas prestações consubstanciadas no facere. E essa definição vem do Euclides de Donizete. É como se fosse uma atividade. Então, diferente da obrigação de dar, onde o importante é o objeto da prestação, é uma coisa, aqui o objeto da prestação é uma atividade. E isso gera muita dúvida, e existe doutrina para todos os gostos. Aqui você vai encontrar doutrinas que falam que se a coisa ela já estiver pronta, nós estamos falando em obrigação de dar. Se tiver que ser feita, produzida, seria uma obrigação de fazer. Então, num caso, por exemplo, em que eu contrato alguém para pintar a minha casa, é uma obrigação de fazer. O que acontece se essa obrigação, por exemplo, for de tirar foto de uma festa infantil? Pela lógica da primeira corrente, seria obrigação de fazer, porque é necessário uma atividade. Quando você contrata um fotógrafo para tirar fotos de uma festa infantil, ele vai ter que ir lá e tirar as fotos para depois te entregar as fotos. Mas existe parte da doutrina que fala que deve ser olhado o que é importante ao final. Você quer a prestação ali do serviço, você quer que ele tire foto ou você quer a foto? Então, para parte da doutrina, por exemplo, o Euclides de Donizete, essa seria uma obrigação de dar, porque o que é importante ali seria as fotos e não o tirar as fotos. Então, essa é uma diferença muito importante. Eu levaria para uma prova a explicação mais simples. Se está pronto, obrigação de dar. Se tem que ser feito, elaborado, obrigação de fazer. Mas, lembrando, a divergência vai depender do doutrinador que você segue, do doutrinador que a banca segue. O que mais que nós podemos falar sobre isso são as espécies. Então, nós temos como espécies de obrigação de fazer a obrigação de fazer fungível e a obrigação de fazer infungível. A obrigação de fazer fungível, ela existe naquele sentido de que qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode fazer a atividade, não me importa, o que eu quero é que aquela atividade seja feita. Então, por exemplo, uma obrigação de fazer fungível é a pintura de uma casa. Eu quero que a minha casa seja pintada, eu não importo se é a empreiteira que eu contratei que vai fazer ou se ele vai contratar um terceirizado, não me importa, contanto que ele me entregue a minha casa pintada. Diferente, por exemplo, se eu quero que uma das paredes do meu muro seja grafitado, e eu quero que ele seja grafitado pelo Zezinho. E o Zezinho, ele é um grafiteiro de renome, ele tem uma obra, um portfólio bonito, e eu quero que ele faça. Então, ele não pode chamar o Luizinho e falar assim, Luizinho, faz um grafite lá na casa da Patrícia, porque, na verdade, eu quero que o Zezinho faça lá no muro. Então, aqui nós temos uma obrigação infungível. Essa obrigação é intuito persona, ou seja, é uma obrigação personalíssima, uma obrigação que a própria pessoa, o devedor, deve realizar. Isso faz diferença no tocante a essa não realização pelo devedor. Porque se nós temos uma obrigação infungível, no caso em que eu quero que o Zezinho faça para mim o grafite, eu tenho que trabalhar com aquela ideia de que eu quero que só ele faça. E existem, por exemplo, mecanismos de se cobrar que o Zezinho faça essa obrigação. Eu posso utilizar, por exemplo, uma multa, uma medida coercitiva. E essas medidas, pessoal, vão estar presentes no 536 do Código de Processo Civil.
Agora, se essa medida, se a obrigação através do judiciário de obrigar o Zezinho a fazer o grafite implicar em violência física à liberdade do Zezinho, nesse caso eu não posso obrigá-lo a fazer. E o máximo que eu, credora daquela grafite, vou poder ter é perdas e danos. E é isso que está falando os artigos do Código Civil. Então, no caso do 247, me fala: incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que se recusar a prestação a só ele imposta. Então, só ele imposta, intuito persona, obrigação infungível. Ou só por ele exequível. Então, nesse caso, o máximo que eu posso pedir, se causar violação à liberdade, violência à liberdade desse indivíduo, desse devedor, eu só posso exigir perdas e danos conforme o artigo 247 do Código Civil. Agora, se a obrigação é fungível, ou seja, na verdade não é um grafite, é a pintura daqui de casa. E o pintor que eu contratei, ele não fez a pintura. Eu já adiantei 50% do serviço, já paguei o serviço, ele não veio fazer. O que pode ser feito nesse caso? Eu posso ir no judiciário, né? E através de uma ação, de uma execução, eu posso fazer com que um terceiro realize o serviço às despesas do devedor. Então, o caso eu vou contratar uma terceira pessoa, essa pessoa vai fazer o serviço e quem vai pagar é o devedor. E ainda assim eu posso conseguir perdas e danos se por acaso eu tiver algum tipo de prejuízo por causa dele não ter realizado o serviço naquele momento. Agora, se eu não tiver mais interesse em pintar a casa, falar, não quero mais, eu já voltei, meu bebê nasceu, não dá para ter cheiro de tinta aqui, eu posso simplesmente pedir perdas e danos. Aonde vai estar isso? No 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar a custo do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Lembrando sempre que em casos de urgência, que eu preciso pintar essa casa, senão eu vou acabar perdendo um negócio, não dá para esperar o judiciário, tudo parado, os prazos estão suspensos, o que eu faço? Em caso de urgência, independente de autorização judicial, poderá executar ou mandar executar o fato o credor, sendo depois ressarcido. Então, eu chamo um terceiro e falo, olha, eu vou te pagar. E depois, na hora que eu entrar com a ação contra o pintor, o primeiro pintor, o devedor, eu vou cobrar esse ressarcimento do que eu paguei, mais as perdas e danos. E por último, nós temos que falar sobre obrigação de fazer, sobre se essa prestação, se esse fazer, se essa atividade, ela se tornar impossível. O que deverá ocorrer? Se foi sem culpa do devedor, ou seja, é impossível ele prestar aquela situação, ele é o pintor, só que ele sofreu um acidente, ele quebrou a perna, ele está internado no hospital, ele pegou Covid, ele não consegue fazer essa prestação. Nesse caso, ele vai restituir qualquer valor pago, tá, pelo serviço e está resolvida a obrigação, ele não tem que me indenizar. Agora, se ele agiu com culpa, ou seja, se ele se pôs numa situação que impediu ele de trabalhar, se ele avançou um sinal vermelho quando estava vindo para cá pintar, e aí, por ter avançado esse sinal, ele sofreu um acidente, impossibilita agora dele de pintar. Nesse caso, ele vai ter que me devolver todos os valores pagos e, além disso, pagar perdas e danos, me indenizar. E é isso aí que está nos artigos 247 a 249 do Código Civil. Passando agora, vamos trabalhar com a obrigação de não fazer. A obrigação de não fazer é uma abstenção, é um deixar de fazer, é uma inação, é um comportamento negativo. E está previsto ali no 250 do Código Civil, que vai me falar assim: extingue-se a obrigação de não fazer, desde que sem culpa do devedor se lhe torne possível abster-se do ato.
Então, o código não vai te falar o que é a obrigação de não fazer. Quem fala é a doutrina. Ele já vem falando aqui no 250 que ele existe, mas já vem falando no caso de impossibilidade. É mais ou menos o que aconteceu com a obrigação de fazer. Então, vamos conceituar essa obrigação de não fazer. Obrigação de não fazer, então, é uma abstenção, um comportamento negativo. Então, você não pode fazer algo. Quer ver um exemplo? Eu e os meus colegas que eu falo, meus vizinhos de bairro, compramos alguns terrenos e nós queremos murar esses terrenos. Então, eu comprei só um, né? E eles compraram vários. Então, nós queremos murar esses terrenos. E aí, eu cheguei no meu vizinho de terreno, falei assim, vamos morar juntos? Vamos dividir o muro para ficar mais barato. Então, a gente divide o gasto dos muros que limitam aos nossos terrenos. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer isso, só que eu não gosto de era. Eu não gosto de trepadeira. Eu acho que estraga o muro, eu não quero que a gente plante. A pessoa vai virar para mim e vai falar assim, então tá bom. Então, nós vamos ser credores e devedores um do outro, nós vamos fazer o muro e nós temos uma obrigação, que é não plantar trepadeira ou nenhuma planta que sirva como era trepadeira no muro que a gente dividiu as casas. Então, aqui, por convenção, por vontade das partes, nós decidimos assumir uma obrigação de não fazer. E nessa obrigação, nós somos credores e devedores um do outro. É uma relação complexa. O que acontece, então, quando houver inadimplemento do devedor? Ou seja, a parte devedora não cumpre aquela obrigação de não fazer. Ou seja, ela não se abstém de uma atividade. Então, meu vizinho do lado foi lá e plantou a era no muro. O que acontece? Eu posso, através de uma execução, fazer com que ele cumpra aquela obrigação de não fazer, então deixe de plantar, através de uma astreinte ou uma multa. E aonde está essa questão? No 497 e 461 do CPC. Então, essas matérias são tratadas nesses dois artigos em relação à questão do cumprimento forçado. Já, se eu não tiver interesse, já cresceu. Quando eu vi, porque é terreno, não vou lá. Quando eu vi, já tomou conta, já está do meu lado. Ah, sabe uma coisa? Deixa quieto, deixa eu plantar. Você vai me indenizar agora por o valor que eu vou ter que pagar, por exemplo, a manutenção daquela era. Ok? Ou para arrumar o muro, porque a era já estragou o muro. Então, essas duas possibilidades. Você tem isso nos artigos 250 e 251. E o 251 vai me falar o seguinte: praticado pelo devedor o ato e cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. E lembrando sempre que vai se extinguir sem culpa do devedor, né? Então, se não foi culpa dele, se essa era, na verdade, veio do vizinho de baixo, ele também não viu, ou ele deixou crescer, ele não percebeu, e aí tomou o muro, se essa agora é impossível para ele realizar aquela atividade, a obrigação está resolvida e ela vai se extinguir. Então, se por acaso houver o inadimplemento porque não teve culpa, ou seja, a era veio, a era cresceu, não foi nada culpa dele, nem minha, nossa, cresceu sozinha lá, a obrigação de não fazer está resolvida e nenhum dos dois responde por nada. Pessoal, acabei esquecendo de falar sobre dois pontos importantes sobre a obrigação de não fazer e por isso resolvi fazer uma edição no vídeo. No caso da obrigação de não fazer, ela é contínua. A cada segundo que essa obrigação existe, você deixa de fazer, você tem sua abstenção. Mas não confundir obrigação contínua com obrigação definitiva. A obrigação, ela é contínua, mas ela pode ter um termo final para existir. Então, no meu exemplo, onde eu não posso plantar
era daninha, nem eu nem meu vizinho, nós pactuamos que não poderia plantar essa trepadeira pelo período de 5 anos. Findado o período de 5 anos, morre a obrigação. Nós estamos falando de uma obrigação com um elemento não essencial, que é o termo. E aqui é um termo final. Também é possível que essa obrigação ela seja uma obrigação com uma condição resolutiva. Então, nós não podemos plantar a era daninha naquele muro até eu vender o meu terreno. Se um dia eu vender o terreno, a obrigação do meu vizinho está extinta, está resolvida. Mas, enquanto eu for dono do terreno, é uma condição resolutiva, né? Ela já tem eficácia, já começa a produzir seus efeitos até o momento que ela termina, na verdade, até o momento em que a condição acontece, né? Então, até eu vender o terreno, ele é obrigado a seguir essa obrigação de não fazer. Por fim, vamos falar, pessoal, das obrigações divisíveis e indivisíveis. Está no 257 a 263. E eu peço que vocês façam a leitura desses artigos a posteriori. E a obrigação divisível é aquela obrigação que pode ser fracionada, enquanto a obrigação indivisível, ela não pode ser fracionada. Então, você tem a obrigação de dar um quadro, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Não tem como, você tem que dar aquele quadro, não tem como você pegar e dividir ele pelo meio. São obrigações indivisíveis. As obrigações também podem ser indivisíveis quando você decide que a obrigação é indivisível. Eu estou comprando 1000 cabeças de gado. Ele tem que me entregar 1000 cabeças de gado e essa obrigação é indivisível, porque assim nós convencionamos. A obrigação, então, divisível é aquela que pode ser fracionada. A indivisível não pode ser fracionada. O artigo 258, ele me fala o seguinte: a obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetível de divisão. Por sua natureza, então o quadro, né, o quadro da Mona Lisa, não pode como ser dividido. Por motivo de ordem econômica, e por motivo de ordem econômica é uma questão de vontade das partes, é assim que o código traz. Então, eu convencionei com o devedor que ele deveria me entregar aquele objeto no total, não podendo ser dividido. Então, eu convencionei que ele vai ter que me dar R$1.000. Ele vai ter que me dar R$1.000, porque assim foi convencionado. Ah, mas eu posso dividir o dinheiro em várias parcelas? Pode, o valor você pode dividir em várias parcelas, mas eu e você convencionamos que você tem que me dar o valor total. Ou, dada a razão determinante do negócio jurídico. Então, por lei. A lei decide que aquela obrigação ela vai ser indivisível. Pessoal, os próximos artigos que eu pedi para vocês lerem, vocês vão perceber que vão tratar também de obrigação solidária e não solidária. E esse vai ser uma matéria do próximo vídeo aula. Agradeço a todos, um abraço e tenham um bom dia.